Olá, bem-vindos. Mais uma live, exatamente. Mais uma rodada aqui de conversa, né? De debate, troca de ideias, para falarmos dessa vez, claro, sempre com o viés, né? Da pandemia, da política, do atual momento, do atual ano de 2020, né? Pelo qual estamos passando aí na nossa política. Vamos conversar hoje, né? Novamente em parceria aí com o Gui, o Guilherme de Almeida Soares, que vai fazer algumas explanações aí o sobre no Brasil, né? Esse atual momento pelo qual nós estamos passando e fazer toda uma abordagem sobre o atual momento, né? E como o sindicalismo no Brasil tá lidando, né? As críticas e elogios, né, que podemos fazer aí ao sindicalismo no Brasil nesse atual período. Ele já está aí presente conosco, como vocês estão devidamente vendo. Bom dia, Gui. Boa tarde, melhor dizendo, né? E já fiz aqui as apresentações e já passo a bola para você, então, para começar nossa live de hoje. Boa tarde, André. Boa tarde a todos presente. É, Bom dia, boa noite, boa tarde para quem e vai ver para quem assistir no futuro, né? Essa live. É, quando a gente fala de sindicalismo e fala sindicalismo atual, eu pensei em fazer uma abordagem que a gente vai tentar chegar numa conclusão no final dela, né? Que seria uma abordagem mais teórica e também mais histórica, para a gente entender um pouco do sindicalismo, que na verdade é obviamente que essa não seria o único fator, mas é um fator que é muito decisivo para poder entender as organizações sindicais. Vamos lá, só dando uma pitada histórica, assim, os trabalhadores eles tiveram vários tipos de organizações sindicais, vários tipos de organizações políticas, né? No início da formação no início da formação da classe, a gente tinha os clubes de ajuda, né? Que eram clubes que não permitiam que a classe perecesse perante uma situação de miséria e tudo mais. Aqui no Brasil, existia esse clube no começo da formação da classe operária brasileira, inclusive com um sentimento muito anti-escravista, né? De libertar os escravos, comprando a alforria deles e tudo mais. Obviamente que para a formação da classe operária na época isso era bastante avançado, né? Mas porque não se tinha toda uma discussão política, toda a bagagem de discussão que hoje a classe tem. E a primeira greve que a gente tem registro no Brasil é uma greve de padeiros, justamente com o intuito de libertar os escravos, né? Aí, vamos lá. Aí você tem um avanço das organizações. Aí você tem um avanço da forma organizativa da classe operária que a gente que seria a organização sindical, né? O que é o sindicato? É uma organização da classe para poder negociar o salário e impedir o rebaixamento do próprio salário e também do custo de vida.
Porque você tem um pressuposto de que o trabalhador sozinho não consegue negociar com o patrão, então ele precisa de uma organização para que isso aconteça, né? Aí, o que acontece? Por que existe essa organização a princípio? Porque a gente parte do pressuposto na literatura marxista que a classe burguesa ela tem interesses inconciliáveis com os trabalhadores. Quando um querem enriquecer, outros querem deixar de ser explorado. Então vai começar a existir um negócio chamado luta de classes aí, né? E aí a gente pode começar já a gente pode começar um debate. Obviamente que não vou aprofundar nisso aqui agora, porque caberia fazer outra live, que a primeira forma de luta de classe seria a luta sindical, luta por salários. Só que no Brasil, se a gente for puxar para os tempos atuais, isso vai, por exemplo, isso vai desenvolver, quer dizer, não vai desenvolver, mas isso vai ter várias formas de organização sindical. Uma delas é a força sindical, que acha que o capital e o trabalho se autorregulam. É uma postura, a força sindical é um sindicalismo que muitos vão classificar, inclusive, como neoliberal, né? E o que acontece? Esse sindicalismo neoliberal, a gente pode falar que teve vários casos de corrupção e tudo mais. Vamos lá, isso aqui. Então, classificamos o que é o sindicalismo. É uma organização para impedir que o rebaixamento do salário e do custo de vida da classe trabalhadora. Só que o que acontece? Hoje nós estamos na fase imperialista, né? Do capitalismo. E na fase imperialista, o sindicato, numa maneira para poder tentar não sucumbir perante a força do capital e perante ele vai se atrelar ao Estado burguês e vai ficar dependente do Estado burguês para poder agir. Ou seja, o que acontece? A luta somente por melhores salários, melhores condições de vida, a luta sindical, a luta economicista, a luta econômica que o Lenin, revolucionário russo, vai classificar, ela é insuficiente nos tempos atuais. Só que a gente cria uma contradição, porque que a classe ainda precisa lutar para impedir que a condição de vida se rebaixe, né? Com isso, o que a gente já pode tirar como um primeiro pressuposto? Que precisa de lutas muito mais profundas e muito mais agudas do que era antes. Que precisava a classe travar uma batalha muito mais profunda do que ela trava. Por quê? Porque por conta da fase que o capital pela fase que o capital se apresenta, né? E o que acontece? Nessa fase em que os sindicatos se atrelam aos interesses do Estado burguês,
você começa a ter a criação de uma coisa que a gente chama de burocracia sindical, que é um corpo que nasce da classe operária, mas que se distancia da classe operária, que entra no sindicato e começa a ter vários privilégios e acaba se distanciando da classe, acaba não vivendo o que a classe vive, né? E que isso também hoje é um problema também, né? Se a gente for pensar em período de pandemia, tipo, aonde está a classe operária? Aonde estão essa burocracia? Essa burocracia, enfim. No Brasil, esse modelo esse modelo sindical atrelado ao Estado vai começar com o Getúlio Vargas, né? O que acontece? No Brasil, a gente tem, antes de Getúlio, a gente tinha duas principais correntes que dominavam o cenário sindical, que era o PCB e o PTT, né? Que era o PCB e os trabalhistas. Essas correntes tem os seus problemas também, né? Que o trabalhista tinha uma postura muito mais conciliatória, né? Do que e o PCB era de origem stalinista, né? Uhum. E o que acontece aí? Só que, tipo, de novo, se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai, como fala, a gente vai ter que fazer uma outra live. Mas só que chegou no momento que essas correntes foram descartadas pelo Estado e esses dois partidos foram expulsos dos sindicatos onde que eles estavam pelo governo do Vargas. Aí entrou o sindicalismo, aí expulsou, teve perseguição, teve prisão, teve morte e tudo mais. Tanto um quanto o outro foram proibidos pelo Vargas. E aí entrou gente que era próxima, que era capacha do governo, né? Interessante também falar que na ditadura militar a política dos interventores no sindicato é herdeira dessa política varguista, né? E o que acontece? E os trabalhadores que tinham um histórico de combatividade, houve uma seguinte negociação: você deixa de ser combativo, aí eu cedo direitos. Aí a gente vai entrar na primeira discussão que a gente pode fazer, que é a questão da CLT, né? Que a CLT que os neoliberais, os liberais falam que a CLT é muito obsoleta, sendo que, na verdade, a CLT foi muito fruto de uma resposta que o Estado varguista teve por conta das lutas dos trabalhadores, porque antes do Vargas tiveram várias lutas importantíssimas que levou o Estado a dar essa resposta, né? E o que acontece? Espera aí, só um pouquinho. E aí, só que assim, esse modelo varguista, esse modelo varguista se perdura até hoje no Brasil, né? Se a gente vê, por exemplo, hoje os sindicatos eles fazem parte desse regime, do regime político, e não são organismos que se contrapõem a ele. A gente tem, por exemplo, a CUT, a Força Sindical,
ou a CTB, que fazem parte do regime, né? E então não é convincente para os sindicatos tipo organizar uma luta. Como eu falei aqui numa outra live, na live do PT, motivos tem de sobra para organizar a classe, mas só que não existe um interesse, né? E o que acontece? A gente está numa situação de pandemia, né? Numa situação de pandemia, uma situação de crise econômica, tudo mais. O que eu vejo? Eu vejo que, na verdade, é preciso, digamos assim, superar esse modelo sindical, começando a lutar por sindicatos independentes do Estado, independentes dos patrões, né? E ligar as lutas políticas com as demandas econômicas dos trabalhadores. Ou seja, para o trabalhador lutar por uma melhoria de salário, melhor, e principalmente agora, lutar por condições de trabalho, ele vai ter que se chocar ainda mais com o sistema, né? Porque é um direito que o sistema não vai ceder, né? Aí a gente entra num outro revolucionário russo, que é o Trotsky, né? Que é um programa de transição onde que as demandas dos trabalhadores têm que estar ligadas a demandas transitórias. O que são demandas transitórias? Demandas que questionem o regime propriamente dito, né? Para poder chegar num nível de consciência de que é preciso derrubar esse sistema. Só que o que acontece, né? Se a gente vai fazer essa pergunta, hoje as centrais sindicais travam uma luta política contra o Estado, contra o regime? Não, na verdade nem luta econômica travam. Na verdade, o que existe é os sindicatos em quarentena e a classe trabalhadora voltando pro abate, né? E e a gente tem que entender também a raiz disso. Por isso toda essa explicação do Estado, do sindicato ser atrelado ao Estado, da burocracia sindical, dos privilégios da burocracia sindical. Por quê? Porque a gente tem que entender a história, ao meu ver, entender, né, por que a gente chegou até esse momento para a gente tentar superar esse modelo de sindicalismo para poder fazer algo, para poder lutar por direitos e por questões básicas que a classe trabalhadora lute, né? Que são questões de extrema importância. E o que acontece? Eu acredito que o sindicato tem que fazer com que a classe surja como um sujeito político, né? Surja como um sujeito que seja capaz de responder, como nós já discutimos aqui anteriormente, a crise que hoje a sociedade vive, porque assim não vai surgir de uma ou outra fração da classe dominante, vai ter que surgir da classe, porque a classe trabalhadora que produz tudo, né? Produz a riqueza, e ela sabe muito bem e ela tem que decidir aonde que vai o rumo dessa riqueza, né?
E, como já falei, assim, a gente tem... E a burocracia ainda surge, ainda continua sendo um freio, né, na classe trabalhadora, na luta dos trabalhadores, né, mesmo nesse momento complicado que a gente vive. E essa burocracia, no caso do sindical, no caso do PT, na época que foi governo, ela virou burocracia. Interessante sabe, colocar que ela virou burocracia de Estado, né? E o que a gente e qual que seria a saída, ao meu ver? Então, seria os trabalhadores retomarem o sindicato nas suas mãos, né? Porque o sindicato deveria ser um instrumento da classe trabalhadora e expulsar essa burocracia e acabar com os privilégios que existem dentro do sindicato, né? Por exemplo, por muito tempo eu fiz parte de grupo de oposição à atual diretoria da POSP, e a diretora do sindicato na época, a presidente do sindicato na época, está há 20 anos sem pisar numa sala de aula. Isso é muito grave. Por exemplo, hoje os professores estão correndo risco de vida com o possível retorno às aulas do Dória. E ter alguém organizando uma luta que não sabe o que é ter o risco de ter sua vida o risco de ter a vida perdida por causa do Covid, porque tem que voltar a trabalhar, isso dificulta muito a luta, né? Porque é uma realidade onde que não é da presidente do sindicato, né? Infelizmente, que deveria ser. Eu acho que esses são alguns elementos que a gente pode colocar, que a gente pode colocar para depois prosseguir o debate. Pode abrir as perguntas. Perfeitamente. Então, senhor Guilherme Soares, há algumas questões para a gente dar uma ilustrada no debate, né? E até enxergar o antes e o depois, né? Ou o antes e o agora, melhor dizendo. Com relação aos chamados anarco-sindicalistas ou o pensamento anarco-sindical, nós já tivemos experiência concreta no Brasil, e se já nós ainda temos algo semelhante ou já era? Eu acho que é bem pouco. O sindicalismo no Brasil, eu acho que é bem fraco. Existe, eu já ouvi, já ouvi falar que existe alguma célula de anarco-sindicalismo no Brasil, mas é um negócio bem fraco. E eu acho que o negócio é fraco porque o anarco-sindicalismo no Brasil não deu conta de responder aos desafios, por exemplo, que uma greve de 17 coloca, né? Que na verdade eu tenho como pressuposto que o anarco-sindicalismo foi uma vertente do sindicalismo que lutou por demandas econômicas, não soube ligar a questão política a questão econômica e não soube transformar uma greve em geral numa luta numa revolução contra o sistema, né, na época. Existia uma forte greve geral da classe trabalhadora, né, que é muito fruto da situação internacional da época, da Revolução Russa, um ano depois da Revolução Alemã, e o anarcossindicalismo, assim como na Espanha, falhou no seu objetivo histórico, por isso que hoje é reduzido quase a nada. Com todo respeito, mas podemos dizer que hoje ele é insignificante.
Exatamente. Uma outra questão. Ah, sabemos que tem, talvez agora existam até mais, né? Não tenho certeza, mas se eu não me engano havia algo em torno de 7 ou 8 centrais sindicais no Brasil ao todo, né? Ah, sendo que dessas 8, claro que cada uma com a sua linha, com o seu viés político, mas alguma delas foge mais a essa, digamos, lógica de sindicato aliado ao governo, essa, essa lógica de sindicato burocrático? É uma importante questão. Existe em torno de 7 ou 8 centrais sindicais. Obviamente que obviamente que não dá para colocar todas as centrais sindicais no mesmo balaio de gatos, né? Porque se de um lado existe central sindical ligada ao PMDB, né? Ao outro lado existe central sindical ligada ao PSU, que não são duas coisas, são totalmente diferentes. Existem centrais sindicais que hoje não possuem um atrelamento, não possuem um atrelamento propriamente estrito senso em relação ao Estado, né? Que nesse caso seria a SP com lutas e a intersindical. Mas, ao mesmo tempo, essas centrais sindicais, digamos assim, elas possuem suas limitações muito por conta da estratégia que as correntes majoritárias dessas centrais sindicais possuem, né? E pela dificuldade que possui essas correntes de ligar a demanda econômica com a demanda política, né? Que são lutas que parece que são setorizadas. Uma coisa é a greve que acontece numa empresa metalúrgica aqui de São José, outra coisa é a luta pelo fora Bolsonaro, né? Que acho que são coisas que poderiam estar interligadas uma coisa com a outra. E aí, quando você, como eu falei, fica somente na luta econômica, a gente corre o risco de adaptar ao regime, porque a luta econômica por si só, nessa fase que o capitalismo está, que é a fase imperialista, onde que o capitalismo avança muito mais com força contra a classe trabalhadora, é preciso de você dar uma resposta muito mais audaz do que você dava, entendeu? Enfim, acho que é isso. As centrais sindicais, elas existem, uma central sindical mais, digamos assim, combativa, né, no próprio termo sindical, mas só que elas possuem suas limitações. Compreendo. Até pegando um gancho nessa questão, e me corrija se eu estiver confundindo, mas em salário, preço e lucro, né? Se eu não me engano, Karl Marx, ele coloca bastante essa questão da importância da luta econômica, mas que ela por si só não basta, né? É necessário também a luta política para realmente acontecer uma transformação na vida do trabalhador, né? Na vida da classe trabalhadora como um todo. Eu gostaria que você abordasse um pouco mais essa questão, né? Até para ilustrar aí para o ouvinte um pouco mais do porquê dessa importância, né? Na visão do Marx. Porque eu acho o seguinte, se a gente fica por demandas somente econômicas, o trabalhador fica, a primeira coisa, ele fica estacionado na posição de que ele está, né? Ele
E o capital ele continua, digamos assim, avançando, né, contra a classe. Ou seja, então precisaria dar uma resposta muito mais. E se a gente fica somente na luta econômica, a gente não faz o trabalhador, digamos assim, ter uma postura ofensiva ou pelo menos se preparar para a ofensiva, porque senão, porque tipo, como eu falei, é uma luta de classes, né? Uhum. É uma guerra e nessa luta você precisa se defender, né? Que é a defesa do próprio salário, dos direitos, mas ao mesmo tempo você precisa, digamos assim, preparar para avançar. E se você não se prepara para avançar, o inimigo avança contra você, entendeu? A luta econômica, então, seria uma forma de se adaptar ao capital e a luta política seria uma forma de superar o capital. Mais ou menos isso? A luta, a luta econômica, ela por si só, é sim uma luta que a gente se adapta ao capital. A luta política é ligada à luta econômica, ligada ao papel, inclusive que isso está ligado também ao papel que a classe tem na sociedade, a possibilidade de mudança, ela pode trazer transformações muito mais significativas. Por exemplo, imagina só se tivesse uma grande luta, por exemplo, pelo Fora Bolsonaro, pelo Fora Mourão, organizada desde as fábricas, desde as escolas, dos professores, merindeiros, organizadores escolar. Teria digamos assim, teria um peso muito diferente do que da maneira que a esquerda compreende a organização dessa luta. Compreendo. No atual momento de governo Bolsonaro, e também com toda essa polêmica político-social provocada pela pandemia, algum sindicato, e aí eu não estou me referindo às centrais, né, mas sim aos sindicatos mesmo, de uma forma bem ampla e geral. Algum sindicato que você poderia destacar, ou alguns sindicatos que você poderia destacar que estivessem, ou que estejam, pelo menos, tentando fazer essa luta mais política? Pô, uma pergunta difícil, porque na verdade você teve sim algumas lutas econômicas, mas digamos assim, foram lutas separadas, lutas econômicas separadas tipo lutas de categoria. Você teve uma greve da Renault, né, que parece que conseguiu reverter as demissões, mas eu acho que precisa avançar mais, porque na verdade o que eu compreendo? Eu compreendo que precisa ter uma unidade da classe trabalhadora, precisa ter e as centrais sindicais precisa de ter uma força que seja capaz de forçar as centrais sindicais a unificarem a classe trabalhadora para lutar pelos seus interesses. Aí, em vez de lutar por categorias ou por categorias, você luta com uma luta com mais uma luta de classe do que uma luta categorizada, entendeu? Uma questão que a direita, lato sensu, costuma sempre colocar, sempre questionar, é essa enorme quantidade, ou pelo menos na visão deles, essa enorme quantidade de sindicatos que nós temos, enquanto outros países como a Alemanha ou o próprio Estados Unidos, entre outros, têm uma quantidade bem menor de sindicatos. Esse, entre aspas, excesso de sindicato no Brasil, na sua ótica, é bom ou ruim? Ou
Tem que analisar mais a fundo isso. Tem que analisar mais a fundo, COSADO, né, que quando, por exemplo, é sindicato de terceirizado que entrega trabalhador para o patrão, a direita não reclama, né? Por exemplo, como já aconteceu com os trabalhadores terceirizados da USP. Mas eu acho que, na verdade, hoje a gente tem, hoje a gente tem vários, tem um problema que é a questão da divisão da classe, né? Uhum. Que é, por exemplo, você tem, por exemplo, numa fábrica, você tem os efetivos, você tem os terceirizados. E os sindicatos terceirizados não são o mesmo sindicato dos efetivos. Eu acredito que nesse ponto, nesse caso, seria interessante unificar a categoria, porque o trabalhador terceirizado, por exemplo, de uma USP da vida, ele é um trabalhador da USP, não deixa de ser. Então, poderia ter uma unificação, como, por exemplo, faz o Sintusp, ou fazia o Sintusp. Unificação da classe, da categoria como um todo. Mas só mas só quando a direita fala isso, na verdade, ela tem muito mais o interesse de avançar contra as organizações da classe trabalhadora do que pensar em benefício da classe trabalhadora, porque tem uma discussão do Trotsky, tem uma discussão muito boa, que tem uma frase que é, digamos assim, chega até a ser um ditado popular, não sei, posso classificar assim, que fala que é ruim com os sindicatos, pior sem eles. Né? Imagina se a gente não tivesse as centrais sindicais defendendo os interesses da classe. A gente abria muito mais espaço para os patrões e para o Estado atacar os trabalhadores. Ou estaríamos no famoso mato sem cachorro aí, né? Ou talvez a gente voltaria às condições de estar no começo da Revolução Industrial. O- Uma outra questão também acho que interessante para a conversa é quando não é um sindicato, como se diz no jargão, pelego, ou um sindicato burocrático, atrelado ao Estado, etc., atrapalhando, é a Justiça do Trabalho, ou a Justiça Trabalhista, enfim, que nome queiram dar. Como você vê atualmente o papel da Justiça do Trabalho, principalmente nos chamados períodos de greve ou momentos de greve? Ah, assim, a Justiça do Trabalho ela faz parte do Estado, né? Ainda que possa existir uma discussão de separação de poder e tudo mais, a Justiça faz parte do Estado. E o Estado, digamos assim, é o comitê de interesse dos ricos. Eles representam os ricos. Então, a Justiça do Trabalho, ela, em última instância, ela faz sempre pesar muito mais para o lado do patrão do que para o lado do trabalhador. Mas a Justiça do Trabalho teve muitas decisões que favoreceram os trabalhadores, porque a gente vive num período de relativa paz social, mas quando, digamos assim, o bicho pegar mesmo, aí a Justiça do Trabalho vai mostrar a sua verdadeira cara, que é uma justiça que vai defender os interesses da patronal, com muitas das categorias, quando entra em greve, a justiça já defende, por exemplo, a categoria de metroviários do estado de São Paulo. Que, aliás, quando se trata de greves propriamente, a Justiça do Trabalho, pelo menos eu
que eu bem me lembre, dificilmente a Justiça do Trabalho favorece uma greve, né, nesse aspecto. Aham, sim. Porque também a Justiça do Trabalho a vida muito, digamos assim, muito alheio do que a vida da classe também. Embora você já tenha, principalmente na sua primeira fala, dado uma boa abordada com relação a isso, mas podemos até retomar o assunto. No atual momento, com o governo Bolsonaro e as medidas do Paulo Guedes, do governo federal, né, grosso modo, para atacar os direitos dos trabalhadores e também prejudicar as ações dos sindicatos, o, os sindicatos estão fazendo, digamos, um corpo mole na atual Estão, situação. estão fazendo muito corpo mole, porque olha, como eu já falei para você, motivo tem de sobra, né, para poder organizar, né? Porque o Brasil parece que virou um país do absurdo. Acontece absurdo atrás de absurdo e, meu, cadê a resposta? Porque por, entre aspas, muito menos, né, em outros governos, a gente via muito mais mobilização, muito mais momentos de levante, de revolta, mesmo que momentâneos, mas tinham, né? Tinha. Para você dar uma noção, eu posso estar falando uma imensa bobagem, mas assim, você já viu por exemplo, um chamado de paralisação nacional no governo Bolsonaro? Ah, se eu não estou enganado, houve uma tentativa muito mais ou menos em 2018, mas se muito teve uma só. Mas foi Então, bem, vamos dizer assim, bem, bem mequetrefe. fraca, né? Que não teve uma adesão da classe. Digamos assim, a única paralisação de que não pode ser chamado de uma greve geral, mas foi uma paralisação nacional, digamos assim, de algumas categorias, foi ainda na época do governo Temer, não foi nem com o governo Bolsonaro. Exatamente. Até o governo Temer ainda houveram, claro, dentro das suas limitações, essas, digamos, greves gerais, né? Mas no governo Bolsonaro mesmo, eu não me lembro de nenhuma. Então, que é bastante complicado, né? Porque no país onde morre onde morre 1.000 por dia por Covid, né? Que eu sempre falo, que são mortes que são possíveis de evitar, tinha que ter sim uma resposta das centrais sindicais e organizando a classe trabalhadora. Compreendo. E como Só dialogar, se é que vocês têm intenção de dialogar com os sindicatos ou as centrais sindicais, eu me refiro às diretorias, né, de centrais sindicais que, no fundo, querem apenas reeleger o Lula ou eleger quem quer que seja e não se preocupar na luta como um todo, mas apenas na questão eleitoral. Então, a gente defende a frente única, a frente única operária. O que é a frente única operária? Você ter uma força significativa para poder forçar as centrais sindicais a unificarem as suas bases para poder lutar contra o governo. É óbvio que a central, que
que isso vai acontecer através de uma luta política contra essas centrais sindicais. Mas ao mesmo tempo, isso passa por, digamos assim, ter entre aspas, um diálogo com essas diretorias. Mas diálogo, quando eu falo, não uma conversa rumo uma pacificação, mas sim um diálogo, digamos assim, que mais no sentido de disputa política. Tentar tirar o poder dessa turma para poder forçar uma luta mais evidente. Uhum, exatamente. E no momento, apesar da pandemia e tudo isso, tem sido possível esse diálogo? O que eu tenho vendo acontecendo e acompanhando com certo entusiasmo é uma tentativa uma tentativa de que principalmente o MRT, que o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, junto com a Esquerda Diária, tem de tentar chamar uma frente de esquerda, um polo de esquerda que capaz de ser uma força real para poder unificar a classe. Inclusive, acho que na semana passada teve uma conferência internacional da FIT, né, que é uma frente de esquerda na Argentina, que chamou na América Latina e nos Estados Unidos e teve a adesão de 50 organizações. Claro que essas organizações não chegaram num acordo político, precisaria aprofundar muito mais a discussão, mas eu acredito que isso já foi um grande passo para poder... Uhum. Você acredita que por parte do governo Bolsonaro ainda virão mais ataques por parte aos sindicatos e consequentemente aos trabalhadores? E se vier, os sindicatos vão finalmente dar uma acordada, uma chacoalhada, ou vai precisar fazer uma mobilização mais profunda? Bom, eu acredito que, como a gente está num momento de paz social, relativa à paz social, eu acho que no primeiro momento o Bolsonaro, digamos assim, deixa os sindicatos, ainda que, como fala, ainda que possa dar lançar alguma provocação ou até mesmo ataque, mas será não será algo, digamos assim, será algo parcial. Mas isso depende muito do nível de luta que tiver no momento. O problema é que essas centrais sindicais estão fazendo de tudo para poder salvar o regime, né? Para não ter luta. E, consequentemente, se tiver algo, vai sobrar apenas no lombo do trabalhador, como dizem. Exatamente. Perfeito. Bom, estamos chegando aí, nos aproximando do final aqui do nosso papo, né, da nossa live. Vou já até abrir para suas considerações finais e, repetindo, né, agradecer aí aqueles que acompanharam e os que ainda vão acompanhar aqui a nossa programação, né? Pois então, Gui, a palavra é sua. Eu acho agradecer mais uma vez
a live, eu ter a oportunidade de falar, né? Acho que é um tema bastante importante, né? Que acho que como eu falei, principalmente no período de agora, que requer um período que requer que se tenha lutas, requer que se tenha mobilizações e que principalmente requer que tenha uma transformação radical da situação que a gente está hoje, né? Que nós estamos hoje. Eu acho que esse é um debate importante. Espero que chegue num número bastante, num número bom de pessoas e que abra a mente para poder mudar, para poder ver se acontece alguma coisa, uma mobilização, qualquer coisa do tipo, ou uma faísca, que seja uma faísca. Perfeitamente. Então, está aí mais uma live, né? Mais um bate-papo aqui. E dessa vez, né, para aqueles que por acaso estiverem pegando agora, né, assunto abordado foi a questão sindical no Brasil, né, e esse momento de pandemia pelo qual estamos passando, algumas análises retrospectivas e o momento histórico, né? Agradecemos aí a todos e, como Eu acho que costumam dizer, né? Curtam e compartilhem. Pois bem, Gui? eu acho que a gente precisa dar um informe para quem for assistir, que eu sei que também, eu sei que teve muita gente que estava esperando essa live, que ontem, ao meio-dia, a gente iria fazer uma live com o professor Edson Sampaio. Uhum. Tivemos problemas técnicos no primeiro momento. A gente tentou fazer por um outro aplicativo, não deu, parece que deu errado. E nós estamos tentando remarcar essa live porque Foi teve um papo muito bom. uma discussão muito boa e que acho que, digamos, e espero que a gente consiga, né? Porque eu sei que tem gente que estava, digamos, que estava ansiosa para que essa live acontecesse. E ela acho que vai acontecer, então é que aconteça. Com certeza. Ela há de acontecer novamente. E aí vamos transmitir aqui para todos vocês em breve. Basicamente é isso, meu povo. Agradeço então aí, Gui, agradeço aí a todos que nos acompanharam e ainda vão acompanhar. Então é isso aí. Fechando nossa transmissão por hoje e um abraço a todos. Outro abraço e até a próxima.